Esta semana, aqui no Andar de Moto, vamos continuar a falar de segurança e desta vez vai ser sobre segurança com os pneus. E vamos estar na Moto Center. Estamos a fazer uma sequência de vídeos sobre segurança quando se começa a andar na estrada e, sobretudo, quando se prepara uma viagem grande, que acontece muito nesta altura do ano, na altura das férias. E hoje estamos no Moto Center com o Francisco Simões. Francisco, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado. Hoje vimos falar de segurança no que toca aos pneus. Correto. Quando um cliente vos procura e quer efetivamente comprar um pneu que seja seguro e que lhe traga um bom desempenho, quais são as principais características técnicas que aconselham? Bom, primeiro saber a aplicação que a pessoa faz acerca da sua moto. Se é, por exemplo, uma moto trail, tem uma vertente de off-road, pode ser pequenina ou maior. Se for uma moto de turismo, a vertente de turismo, ou às vezes alguma parte mais específica desportiva, se assim se possa dizer, numa moto desse género. E as utilitárias também podem apanhar esse tipo de situações. Portanto, primeiro precisa-se saber sempre a aplicação daquilo que ele quer e daquilo que usa. Se usa em chuva, há pneus mais vocacionados para isso. Se usa, se só faz viagens, pneus mais vocacionados para conforto. O off-road, se tem alguma vertente mais de autolimpeza do próprio pneu. E pronto, é assim que se começa a falar sobre pneus. Ok, as diferenças imagino que não sejam só com a borracha, que haja outras características. Por exemplo, aqui na entrada vimos uma Vespa que tem um pneu pouco maior que um prato de sobremesa, não é? Sim. E depois logo ao lado ali a V-Strom. Essencialmente, em que é que são diferentes os pneus? É nos materiais? É em quê? Sim, carcaças, capacidades de carga, capacidade de quantidade de ar que possa receber, qualidades de borrachas. Existem borrachas, por exemplo, hoje em dia já as borrachas praticamente são todas elas bicompostas, ou seja, tem uma borracha mais rija no centro e mais macia de lado, para não tanto o aumento da quilometragem, mas sim durante mais tempo da vida útil do pneu ele ficar redondo. Okay? Não ter a situação de fazer uma viagem, ficar completamente quadrado no centro, que depois, para fazer uma sessão de curvas, de um motivo qualquer, vai-se notar aquela inércia e de repente a moto tem tendência a cair. Pois, claro. E pode assustar. Sobretudo estas de maior peso. Maior peso, não exatamente, é? Claro. E em relação aos cuidados que devemos ter, há alguma forma, por exemplo, num carro, há sempre aquele truque de medir com uma régua ou com qualquer outro objeto. E numa moto, quais são os cuidados essenciais que devemos ter? A que é que devemos prestar mais atenção? Pronto. A primeira coisa e o essencial, que é o que nós chamamos o sangue do pneu, é a pressão dos pneus. Pois. Convém ser verificada periodicamente, 15 em 15 dias, depende da quantidade de quilómetros que se faça, ou se anda diariamente ou não. E isso é o essencial. Depois, verificar a altura do piso do pneu. No caso da moto, funciona como o carro, tem uma alturazinha mínima, eu não sei se consegue-se ver aqui, mas tem uma alturazinha mínima que é um limitador, em que dá os tais 2 milímetros, que é admissível para não ter problemas com a autoridade. E é com isso que se consegue controlar. Outra situação é verificar o estado, principalmente do pneu da frente, se ele começa a ficar muito, o chamado triangular. Ou seja, ele vai ter um bocado de tendência a ficar mais gasto das partes laterais e no centro ficar ligeiramente quadrado. Isso é porque um pneu à frente é um pneu mais... chama-se free rolling, não tem tração, ele andar a direito não tem problema nenhum. O trabalho dele essencial é em curva. E então como é que ele é feito? É feito através do próprio atrito, ou chama-se o coeficiente de escorregamento. É como uma borracha, aquilo que ele consegue fazer, a maneira como ele traciona, é como sendo uma borracha a apagar. E isso nota-se sempre só em curva, nunca portanto, a direito. O pneu da frente é essencial, a meu ver, porque se nos foge a frente, estamos tramados. Vai tudo atrás. Sim. A traseira,
Se tiver um bocadinho mais gasto, mesmo que nos fuja uma traseira, a nossa tendência é em desacelerar e isso faz com que a própria moto automaticamente vá agarrar. No entanto, claro, temos que andar com o piso mínimo aconselhado para não ter problemas. Pois, claro. Outra situação é os pneus a meio da vida útil. Temos aqui um problema muitas das vezes que é vamos fazer uma viagem grande e o pneu está a meio da vida útil. Ele já não vai durar o mesmo tempo do que vai durar, ou seja, não vai fazer os mesmos quilómetros do que de novo até meio. E normalmente o desgaste começa a ser mais exponencial nesse sentido e mais rápido. Muitas das vezes podem até pensar que aqui no Motocenter somos suspeitos e estamos a tentar vender um pneu, mas muitas das vezes aconselhamos a troca do pneu nesse sentido, porque não vai conseguir fazer uma viagem. Depende da altura de piso que tenha. Exato. Nesse campo aí, convém trocar e temos também uma hipótese de um serviço, que é de podemos parquear esses pneus que estão a meio da vida útil, monta-se uns pneus novos, depois volta-se a montar os pneus que cá tiver para tentar aproveitar. Mais curtos, exatamente, caso, não é? nesse caso. Porque percursos mais curtos, se calhar, consegue fazer, imagine, se conseguirem percursos curtos fazer 5.000 km, numa viagem não faz 2.000. Pois, exatamente. É essa a diferença. Isso quer dizer que a segunda metade da vida do pneu é mais curta do que a primeira. É verdade, é isso mesmo. Os truques chapelho. Vocês sabem. E quando uma moto sai daqui com os 2 pneus novos, há alguma recomendação que devam ter também, tal como os sapatos novos, não é? Para não escorregarmos na calçada? Essa é sempre a última coisa que nós costumamos dizer às pessoas, para ter cuidado durante 100 km, a nível de curva, travagem, aceleração, tudo em movimentos muito suaves, como se estivéssemos a andar à chuva. Não fazer tudo repentino, porque o pneu aí não acompanha. Se fizer de uma forma suave, ele consegue fazer ter logo aderência. Isso chama-se a goma que o pneu traz, que é uma goma de proteção da borracha, para poder fazer os transportes dos pneus sem danificar a qualidade sem começar logo o desgaste exatamente. Antes de estar montado. Exatamente. Isso aí, pronto, efetivamente é mais escorregadio e tem que ser alguma precaução nesse sentido, mas em uns 100 km sem abusar. Exatamente, mais devagarinho, com mais cautela. E assim, antes de uma viagem grande, lá está, além de se verificar o estado dos pneus, há alguma outra recomendação que deem? Por exemplo, ao fim de um tempo, de certeza que o pneu vai atingir temperaturas diferentes daquelas do início da viagem. Isso tem algumas implicações na segurança? Poderá ter alguma implicação a nível de pressão dos pneus. Convém ser visto sempre a pressão a frio, que aí sim é que está recomendada. E a real, exatamente, sim. Porque as moléculas do oxigênio quando estão quentes, começam a bater muito mais e têm tendência a inchar, se assim se puder dizer, e isso vai causar mais pressão dentro do pneu. Se vamos ver a pressão a quente, podemos estar a errar em cerca de, muitas das vezes, até meio bar. Pode haver diferença. Ok. E em relação a uma moto clássica, por exemplo, uma Vespa pequenininha que está parada provavelmente muito tempo e só sai para alguns passeios ou para se garantir que continue em funcionamento, que cuidados é que devem ter os proprietários destas motas em relação à segurança dos seus pneus? Primeiro, se ela está muito tempo parada, convém sempre ver a pressão dos pneus. Primeira coisa, essencial. Depois, verificar o estado da borracha. Ver se não existe na base no sulco do pneu, no rasgo que o pneu tem, no rasgo, o desenho do próprio pneu, verificar se ela não tem algumas rugas. Isso é sinónimo de fadiga na base do bloco. Isso é porquê? Porque a borracha começa a estar vidrada, começa a estar mais plástico, e mas então, não é? Exatamente, e aquilo vai fazer mais pressão sobre a carcaça do pneu, então começa a aparecer essas rugas que são fadiga. Pois. Isso é o vidrado do pneu. O pneu, a nível de desgaste, usa-se a nível de quilometragem e também numa vertente de idade. Não convém termos os pneus com mais de 5 anos montados. Ele tem uma data de inscrição. Lá está. Sim. Também se estragam parados. Exatamente. E nas clássicas, tem muito esse problema.
convém verificar essa situação e convém que eles estejam minimamente bem armazenados, quer os pneus para montar, quer também a nível de mota, não deixá-la ao sol e à chuva, que isso aí é que vai ser muito... Isso estraga tudo, não é só os pneus, não é? É verdade. É uma desgraça. E quando se vai dar banho à mota, pode ser um detergente qualquer ou também não? A borracha também fica sensível? Também não. Nós, materiais. honestamente, aconselhamos na parte dos pneus que só passe com água. Mesmo os abrilhantadores não convém muito, porque esses abrilhantadores podem ir para o piso do pneu e depois temos uma chatice grave. E também se costuma fazer muito isso nos passeios das antigas, das clássicas, exatamente, não é? exatamente. E isso aí não é de todo desaconselhado, não convém muito. Uma coisa que eu me ia esquecendo, a nível de pressão dos pneus, convém sempre usar ar. Muitas das vezes as pessoas têm a tendência a querer usar o azoto, que anda muito na moda. Isso funciona bem para pneus de ligeiro, para pneus de caminhão, porque o azoto são moléculas maiores e aquecem menos. E, além de aquecer menos, também são mais impermeáveis a perder ar. Ou seja, não é necessário ver a pressão tantas vezes. Como contra, o que é que tem? O pneu vai aquecer menos e numa moto precisa estar uma temperatura boa para ter aderência e para funcionar. Portanto, o azoto não é o mais aconselhado para colocar na moto. É, verdade. E se vamos fazer uma viagem grande, vamos daqui para o Porto, de férias, e pelo meio há uma desgraça, há um furo. O que é que se deve fazer assim logo no imediato, para que o estrago não seja maior ainda? Então, é assim, temos 3 hipóteses. Se for pneu tubeless, pneu tubeless é pneu que não tem câmara de ar, podemos usar um kit de reparação. Podemos utilizar um kit de reparação de tacos. Colocamos um taco lá dentro do pneu e tem uma forma de aplicação que nós aqui costumamos explicar às pessoas cada vez que montamos o kit. Tem esse kit de aplicação. Se for um pneu com câmara de ar, tem uma espuma própria também para tentar fechar esse furo. Exatamente. Estou-me a esquecer de uma coisa. Se for um pneu de tubeless, ou seja, sem câmara de ar, deve-se tirar o objeto perfurante e para colocar o taco. Isso é lógico. Pois. Quando e aliás, queria dizer, não, agora enganei-me. Num pneu tubeless, se não tiver o kit de reparação de tacos, pode deixar o objeto perfurante, nunca o tirar, porque ele vai servir de tampão. Ok, exatamente, nos que não têm a câmara de ar. Os que não têm a câmara de ar. Os que têm a câmara de ar, convém sempre tirar o objeto perfurante. Porquê? Porque a câmara de ar vai mirrando porque vai perdendo ar e depois o prego, ou o que for, vai andar a furar em vários sítios. Ainda mais, pois. E às vezes depois esse spray não consegue ser eficiente para tapar tantos furozinhos. A terceira hipótese é sempre chamar o reboque. Pronto, se a desgraça for mesmo muito grande, pronto. Só assim. Bom, Francisco, e finalmente, um cliente Motocenter seguro, como é que é? Olha, falando em furos, convém sempre, e pegando ainda nesse ponto, convém sempre reparar os furos internamente. A solução do taco, a solução de reparar a câmara de ar com a espuma, é sempre soluções temporárias. Pois convém claro. depois dirigir-se. Quantos quilómetros é que isso poderá fazer assim com essa... No caso do taco, poderá fazer a viagem que tiver a fazer sem problemas. Vai a vir examinando, a ver se não perde ar e isso, mas aí sem problemas. No caso da câmara de ar, também, mas o produto é mais corrosivo e pode rebentar uma câmara de ar. Aí convém ter mais atenção nesse sentido. Depois convém, sempre, quando chegar a um sítio, ou chegar aqui à Motocenter, um sítio adequado desse sentido, convém fazer a reparação por dentro, porque ele é vulcanizado, leva o remendo interno, fica tudo em condições quase como sendo um... Pois, pode não ter de ir imediatamente para o lixo, não é? Exatamente, não é necessário. Que recomendações é que dão então aos vossos clientes Motocenter, para fazerem uma utilização segura dos pneus que levem daqui? Então, escolher o pneu adequado. Com a vossa ajuda. Exatamente. Terem atenção sempre às pressões dos pneus, muito cuidado com as válvulas, no caso dos pneus tubeless, muito cuidado de fazer, nós aqui fazemos sempre a troca das válvulas, ou seja, os vulgares pipos. Os pipos.
ter que se fazer sempre a troca dos pipos em cada muda de pneus, porque isso pode ser corrosivo e rebentar uma válvula dessas é desastroso, porque perde ar repentinamente, não é como um furo. E pronto, e seguir viagem sempre com cuidado, que é o essencial. Exatamente. E boas férias. Tá, exatamente, muito boas férias a todos. Muito obrigada, tá, muito obrigada. obrigado. E as maiores felicidades para vocês também. Obrigado. Muito obrigada.